Bem-vindo à segunda parte da capacitação de ponto de apoio na viagem. Faremos agora uma simulação no módulo TMS. Antes de acessarmos o módulo TMS, entraremos no configurador em Ambiente, Cadastros, Parâmetros, para atualizarmos os parâmetros relativos ao ponto de apoio que são MV, ATV, CH-PA, que está preenchido com a atividade 063, e o parâmetro MV-SA-PA, saída do ponto de apoio, que está preenchido com a tarefa com a atividade 064. Estas atividades são registradas no cadastro de tabelas, na tabela L3, e esses códigos podem ser diferentes de acordo com o ambiente que está sendo efetuado o uso dessa atividade. Neste ambiente, os códigos são 63 e 64, mas é possível criar outros códigos. Em seguida, passaremos para o uso do módulo TMS. A primeira atividade é dentro de Serviços, Tarefas versus Atividades. Em Tarefas versus Atividades, criamos duas tarefas, uma chamada Chegada no ponto de apoio, que é composta simplesmente pela atividade de chegada no ponto de apoio, e a outra tarefa, Saída do ponto de apoio, que é composta pela atividade Saída do ponto de apoio. O sistema identifica que este código refere-se à saída devido ao parâmetro que foi cadastrado previamente. Próximo passo, temos que acessar Serviços versus Tarefas. Em Serviços versus Tarefas, criamos um serviço que é do tipo entrega e ele é composto por diversas tarefas, sendo a primeira saída da filial, a segunda chegada no ponto de apoio, a terceira saída do ponto de apoio, a quarta uma atividade qualquer de descanso e por último a chegada em filial. Próximo passo, cadastrar a rota, que fica em Logística, Rotas. Temos aqui uma rota cadastrada e apoio, ativa, vinculada ao serviço 058, que é onde constam as atividades de saída e chegada no ponto de apoio. Faremos agora a inclusão de uma viagem utilizando o TMS em Atualizações, Viagens, Rodoviária Entrega, Viagem Modelo 2. Incluímos a viagem 2333, utilizando apenas uma única solicitação de coleta, vinculada a uma rota de atividades de ponto de apoio. Ao fecharmos esta viagem, o sistema gera as atividades ou operações da viagem. E temos aqui a saída de viagem, chegada no ponto de apoio, saída do ponto de apoio, descanso e chegada de viagem. Vamos apontar a saída de viagem. A partir deste momento, a viagem passa a ficar com o status amarelo em trânsito. De fato, neste momento, o motorista passa a efetuar as coletas, carregar o veículo e obter os documentos. Podemos, então, apontar a chegada no ponto de apoio. Apontar, preenchendo o horário. E a partir deste momento, a viagem fica disponível para que novos documentos sejam incluídos nela. Uma das opções é clicarmos em Alterar
Outras ações, NF cliente. Incluímos um lote. O sistema automaticamente preenche o campo da viagem com 2333, que é a viagem onde estamos incluindo os documentos. Podemos selecionar o número da solicitação de coleta, que acabou de ser vinculada na viagem, e efetuar a digitação das demais informações. Ao término da digitação, o sistema inicia automaticamente o cálculo do documento de transporte, gerando os documentos, transmitindo para a Cefaz e, após alguns instantes, o sistema retornará para a tela da viagem. Não foi possível que a Cefaz autorizasse no tempo que o sistema deixou para aguardar. Então, o sistema me avisa que foi gerado um novo documento e ele está aguardando a autorização. Mesmo assim, eu salvo as telas e o documento será vinculado à viagem com status em aberto. Basta que salvemos a viagem para verificar se ele será autorizado pela Cefaz. Para acompanharmos a autorização deste documento na Cefaz, acessaremos Recebimento, Entrada de documento. Em Outras ações, clicamos em Cálculo do frete, CTE, para monitorar a transmissão. O nosso documento 2635 ainda não foi assinado. Vamos então marcá-lo e clicar em Status para verificar se ele já foi autorizado. Assim que a Cefaz autorize o uso do CTE, podemos efetuar o carregamento deste documento na viagem. Então, acessaremos novamente as viagens, Outras ações, Manutenção, Carregamento, Carregar. Selecionamos o documento 2635, observe o campo Origem do carregamento, cliente remetente. Este campo é responsável pela origem, o F de origem do MDFE. Podemos salvar e agora, visualizando a viagem, o documento está carregado. Fizemos uma validação no sistema que impede o apontamento de saída do ponto de apoio sem que os manifestos tenham sido gerados. Apontamento de saída por cliente ou ponto de apoio só é permitido após a geração do manifesto eletrônico. Geraremos agora o manifesto eletrônico. Posicionados na viagem, Outras ações, Manutenção, Manifesto, Manifestar. Geraremos um manifesto do tipo eletrônico para a viagem que está em trânsito 2333. O sistema abre a tela do percurso, que está correta, de São Paulo para o Rio de Janeiro. E agora, basta transmitir o manifesto para a Cefaz. MDFE, envio de MDFE, o manifesto da viagem 2333, transmitir. Uma vez autorizado o uso do MDFE, é possível
efetuar o apontamento da saída do ponto de apoio. E assim, conseguimos incluir documentos, conhecimentos e manifestos numa viagem em trânsito e efetuar todos os processamentos enquanto eles ocorreram. Basta agora darmos continuidade à viagem até o seu encerramento. Apontando a chegada de viagem. E a viagem passa a ficar com o status chegada em filial. Podemos agora apontar as ocorrências de entrega realizada em manutenção, registro de ocorrência, apontar. Ocorrência de entrega realizada para o documento 2635. Salvando. Podemos agora também encerrar o manifesto. Transmissão e autorização do encerramento, até que ele é homologado. E por fim, basta que a gente encerre a viagem. Falaremos agora um pouquinho sobre as características do estorno do apontamento de chegada no ponto de apoio. Acessaremos a nossa viagem modelo 2. Já temos uma viagem incluída. Originalmente, ela foi incluída apenas com a solicitação de coleta e após a chegada no ponto de apoio, foi incluído o documento 2639. Para sabermos os documentos incluídos após a chegada no ponto de apoio, clique em Manutenção, Operações, posicione na atividade de chegada do ponto de apoio e clique em Documentos. Nesta tela, o sistema apresentará os dados do apontamento e também os documentos incluídos após a chegada no ponto de apoio. Nesta mesma tela, se tentarmos estornar o apontamento da chegada do ponto de apoio, o sistema apresenta uma mensagem informando que o estorno de chegada em cliente ou no ponto de apoio só será permitido se os documentos emitidos nesta operação estiverem cancelados. Efetue o cancelamento dos documentos emitidos nesta operação de chegada em cliente ou ponto de apoio. Portanto, para que seja possível estornar a chegada, precisamos cancelar todos os documentos emitidos após a chegada. Se realmente for necessário estornar a chegada no ponto de apoio, precisamos estornar o carregamento dos documentos. Apenas este documento foi incluído após a chegada. Em seguida, é necessário retirá-lo da viagem através da opção Alterar. Basta, por exemplo, apenas clicar no DEL e salvar. O próximo passo é estornarmos o cálculo deste documento. Então, acesse Recebimento, Entrada de Documentos, posicione no lote do documento incluído na viagem e clique em Outras ações, Cálculo do frete, Estornar.
O documento não está em viagem mais, basta marcarmos o documento e confirmar o cancelamento. Este documento foi gerado num lote normal, por isso não será necessário efetuar a transmissão do cancelamento para a Cefaz, mas, normalmente, este é um processo obrigatório antes que o documento seja totalmente cancelado. Agora, basta estornar a digitação dos dados da nota fiscal, tabela DTC, e em seguida acessar lotes de entrada de documento, localizar o lote e excluí-lo. Uma vez que todos os documentos incluídos após a chegada no ponto de apoio já não existem mais, podemos efetuar o estorno do apontamento da chegada no ponto de apoio. Basta acessarmos a nossa viagem, outras ações, manutenção, operações. Posicionamos na chegada do ponto de apoio. Se clicarmos em documento, já não existem documentos. E agora, basta clicar estornar e confirmar. E assim, o sistema permitiu o estorno do apontamento da chegada no ponto de apoio. Através desta simulação no TMS, apresentamos uma sugestão para o uso das atividades de chegada e saída do ponto de apoio. E assim, finalizamos esta capacitação. Muito obrigada!